Uma ex-campeã mundial dá tchau para a companhia, enquanto uma outra estrela em ascensão tenta buscar o seu espaço ao sol. E além disso, tivemos uma situação de entreveiro dentro de membros da Bloodline, envolvendo uma cerimônia de reconhecimento forçada. Sim, tudo isso e muito mais você vai saber nesse vídeo, que é onde a gente vai falar do resumo do último Monday Night Raw da WWE do dia 11 de maio de 2026. Então, se você quiser saber tudo o que rolou no show, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai querer se manter antenado. Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e esse é o Luta Livre na TV. Vamos começar com o nosso queridíssimo Paul Heyman com a Division vindo para o ringue, né? O show começou com... Na verdade, o show não começou assim, né? O show, ele na verdade começou com Roman Reigns entrando no estádio, né, no ginásio, falando com Adam Pearce, e o Adam Pearce falando que o Jacob Fatu ainda não estava lá e tudo mais, e o Roman Reigns falando que ele teria que participar da cerimônia de reconhecimento. Depois, lá no final do vídeo, a gente vai falar sobre toda a história da Bloodline que permeou vários segmentos durante o show, tá? Mas depois dessa entrada do Roman Reigns e da entrada dos demais lutadores, o show efetivamente começou com o Paul Heyman vindo para o ringue, chamando Knoxville, Tennessee de uma cidade que tem um monte de pessoas com relacionamentos consanguíneos, se vocês me entendem. Depois ele fala que o talento foi demonstrado no Backlash pelo Bron Breakker. E aí ele pergunta que o Seth Rollins não estava pronto para encarar a Division, né? Ele diz que no sábado o Rollins não estava preparado para o Bron Breakker e que há um ano o Rollins não estava preparado para a sabedoria do homem sábio, né? E ele diz que o Rollins não teria visão de vitória sobre nenhum deles, que não haveria nenhum motivo para eles mencionarem sequer o nome do Seth Rollins a partir de agora. E aí ele começa a falar sobre os campeões de duplas, né? O Logan Paul e o Austin Theory. E aí o Theory diz que eles recuperaram o Braun, então eles têm uma luta de duplas de trios hoje à noite, né? Por conta de toda a treta que tá rolando. E o Theory diz que os Street Profits precisam desse campeonato de duplas porque a Bianca Belair não consegue mais pagar as contas. Referência clara ao fato de que o Montez Ford é marido de Bianca Belair. E aí é óbvio que quando ele cita o nome dela, né, imediatamente vem os Street Profits. Os Street Profits vêm para a arena, né? E aí o Montez Ford fala que sim, ele estava ali porque a esposa dele não conseguia mais pagar as contas e que por conta disso, alguém teve, como ela estava ocupada com o bebê, alguém teve que vir ao Raw para dar uma surra neles, né? Ele diz que eles tinham um objetivo no Raw, que era o título de duplas, e que eles estão sempre acordados e querem a fumaça, né? Eles querem conquistar as coisas, e aí vocês entendam o que significa querer a fumaça. Mas enfim, o Paul diz que todo mundo sabe que os Street Profits são uma dupla lendária, mas que eles já são coisa velha, e a única coisa que o Montez Ford fez nos últimos 6 meses foi organizar um chá de bebê. E aí ele disse que provavelmente está cansado dessa troca de roupas, né, dessa trocação de figurinhas ali no ringue, e diz que a Division já nasceu pronta, né? E aí quando ele está falando isso, né, quando ele vai falar do Austin Theory e do Logan Paul, a gente ouve a voz do Joe Hendry. E aí a gente descobre que o Joe Hendry está em cima da mesa dos comentaristas com o violão na mão, cantando a sua musiquinha. Paul, Paul, can we fire Logan Paul? E aí, claro, a plateia canta junta, o Logan Paul vai para fora do ringue, começa a se engalfinhar com o Joe dá um pontapé nele, desce, né? E eles começam a brigar. Eventualmente vai todo mundo pro ringue e a luta começa. Primeira luta da noite, Division, né? Bron Breakker, Logan Paul e Austin Theory contra os Street Profits e o Joe Hendry. E a luta é uma luta boa, foi uma luta que teve bastante tempo. Aliás, uma história desse show que é muito importante a gente notar é que eles começaram várias lutas durante o intervalo. E com isso eles ganharam um tempinho nas lutas, né? Ganharam ali uns 2 minutinhos e tal. Isso foi bom porque nós tivemos 3 das 5 lutas da noite com mais de 10 minutos, e isso ajuda na qualidade das lutas. No final da luta,
quando o Bron Breakker estava vindo para dar o seu spear devastador correndo em volta do ringue no pessoal dos Street Profits, o Seth Rollins interceptou, mandou um clothesline para cima dele e aí atacou o Bron Breakker ali na beirada do ringue. Isso fez com que o Austin Theory ficasse distraído dentro do ringue e o Angelo Dawkins fizesse o rolamento da morte para 3. Tá? Então, vitória dos Street Profits e Joe Hendry em uma luta de 13 minutos, que eu vou dar 3 estrelas e um quarto, 3 estrelas e 25. Eu acho que foi uma boa luta, um final meio micho, né? Porque foi um rolamento da morte. Né? A gente chegou a ver os Street Profits aplicando o finalizador deles, tá? Eles não chegaram a aplicar o Doomsday Device, mas eles aplicaram, na verdade eles usam Doomsday Blockbuster, né? Que o Montesford pula na cabeça do adversário. Mas a gente viu o Montesford, por exemplo, mandar o Frog Splash e tudo mais. O Montes tá afiadíssimo, tá? O cara voou dentro do ringue. No final das contas, nós tivemos esse rolamento da morte que atrapalhou um pouquinho o final. Mas depois, nós tivemos o Seth Rollins, que apareceu para conversar com os Street Profits e tal, falando ali com eles, tal, o Ângelo agradecendo ali, meio agradecendo a ajuda e tudo mais. Só que aí, quando o Bron Breakker apareceu, o Seth Rollins saiu da frente. E aí, quando ele saiu da frente, o Bron Breakker deu um spear no Angelo Dawkins. Né? O Seth Rollins ainda conseguiu acertar o Bron Breakker com um super kick, ameaçou um stomp, mas aí o Bron Breakker saiu do ringue. E aí, depois disso, teve treta do Bron Breakker sendo segurado pela Division e o Montesford irritado com o Seth Rollins. Por quê? Porque o Angelo Dawkins engoliu um spear do Bron Breakker de graça nessa confusão. Depois eles até se encontraram nos bastidores, tá? Eu acho que eu tenho um slidezinho sobre isso. Tá? E a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Né? Eles tiveram lá uma conversinha entre eles mais pra frente no show. Depois disso a gente teve a segunda luta da noite. A segunda luta da noite foi entre... Na verdade não foi uma luta, desculpa. Foi uma luta, mas teve um segmento anterior. Né? Que foi a luta entre o Rusev e o Javon Evans. Mas essa luta ela começou com o Penta vindo pro ringue, né? Fazendo a sua fala sobre como o Ethan Page ficou falando mal dele, que ele é um campeão que luta, e aí ele falando, olha, você quer brigar comigo, Ethan? Então vem logo aqui que a gente se enfrenta. O Ethan Page sai dos vestiários com roupas sociais, ele não vem pra lutar. Né? E aí ele disse que ele não tinha máscara, ele não escondia o rosto como o Penta, ele chega a falar que o Penta ele ficou se encarando no espelho por meia hora antes de decidir que era feio e botar a máscara, né? E aí ele diz também que ele era do melhor país do mundo, do maior país do mundo, o Canadá, e isso obviamente faz o público vaiar, né? Porque você falar do Canadá nos Estados Unidos é motivo para vaia. Vide a Heart Foundation lá em 97. E aí o Page também fala que fez o pinfall no Penta na semana passada e que isso o torna o number one contender para o título intercontinental, mas que talvez o Penta tenha medo de perder o título. O Pedro diz que não tem medo de nada, que eles podem lutar ali. O Ethan Page fala que não está pronto para lutar, mas desafia o Penta para uma luta no dia 23, no Saturday Night Main Event. Então a gente tem a primeira luta marcada para o Saturday Night Main Event. A gente vai ter 2 especiais em 2 semanas seguidas. Né? Na verdade 3, né? Porque a gente vai ter no dia 23 o Saturday Night Main Event, no dia 30 vai ter o Noche de los Grandes da AAA e no dia 31 de tarde a gente vai ter o Clash in Italy, então vai ser bastante show aí nas próximas semanas. E aí o Page fala que não tá pronto para lutar, desafia para o Saturday Night Main Event. E aí o Penta disse, olha, eu enfrentaria você em qualquer hora, em qualquer lugar. Nisso vem o Rusev pro ringue, né, vestido para lutar. Ele diz que o Page diverte, mas que eles venceram na semana passada como dupla, que ele jogou a cabeça do Penta na mesa, ele ameaça o Ethan Page fica de gracinha ali, né, fala, não, que isso, cara, eu não quero furar a fila não, eu fui falar com o Adam Pearce para você ter uma luta, mas eu quase consegui, mas não consegui e tal, né, aí fica nesse papinho torto aí. O Ethan Page fala que o Javon Evans disse que o Rusev não era bastante o suficiente, e isso faz o Javon Evans vir, né? Assim, Ethan Page entregueiro pra caramba, sabe? Jogando intriguinha, né, no meio da divisão intercontinental, assim, brilhante, né? Fofoqueiro toda a vida. Aí o Javon Evans vem e ele diz, olha, o Ethan Page tá mentindo, que ele vem... que ele não falou aquilo, apesar de que o Ethan Page disse era verdade, né? E aí
ele falou, olha, eu venci o Rusev e tudo mais, tal. E aí acontece um entreveiro entre os 4 lutadores. Nisso, vai cada um para um canto, né? O Devon Evans ele acaba acertando o Rusev de um lado, o Penta acerta o Ethan Page do outro, eles voltam pro ringue, faz dancinha, não sei o que. Quando parece que vai tudo acabar e eles vão para os bastidores e o segmento ia acabar, o Adam Pearce chega e fala: Devon, eu tô vendo que você quer brigar, Rusev, eu tô vendo que você quer brigar. Quer saber de uma coisa? Vocês dois entrem no ringue e se virem. Tá? E aí, então, o Adam Pearce marca a luta entre o Devon Evans e o Rusev. E é uma luta boa, uma luta de 12 minutos. Teve alguns momentos ali que o Rusev ele deixou a luta um pouco mais arrastada, né, como vilão que fica estraçalhando o adversário. Depois, mais pro final, o Devon Evans acelerou a luta e no final das contas ele acabou vencendo com o RKO modificado, segundo Marco Alfaro. Brincadeira. Ele tá falando o Old Cutter, tá? Ele falou Cutter, mas depois falou Old Cutter. A gente acompanhou a narração em português que eu tava meio cansado. Já estou bem, tá, gente? Tô de boa. Nada como uma boa noite de sono para fazer a gente acordar. Então, o Devon Evans vence a luta. 12 minutos de luta, 3 estrelas e um quarto também. 3 estrelas e 25. Eu acho que foi legal, mas assim, coitado do Rusev, né? É o jobber do midcard, né? Assim, eu fico com pena dele, porque ele até fica bem com o cinturão do Campeonato Intercontinental, mas a WWE não aposta nele. Depois disso, a gente teve um adeus. Nós tivemos um adeus, que pode ser um até logo, a gente não sabe, que foi a Asuka vindo e encontrando a Io Sky. Né, a Io Sky estava se preparando para uma luta contra a Sol Ruka, a Asuka chegou e aqui eu quero chamar a atenção para vocês para o face paint da Asuka. É o face paint dela de face. Para quem lembra dela quando lutava na NXT e quando ela chegou na WWE, ela usava essa listra preta no rosto, que é a pintura facial dela de quando ela é uma mocinha. Quando ela pintava o rosto todo, com aquela pintura toda elaborada, era quando ela era Ryu. Tá? Então ela veio como fez, elas conversaram muito em japonês e tudo mais, mas a Asuka ela fala que ela estava procurando alguém para assumir o seu lugar, e aí o Sky se tornou essa pessoa. Ela diz que está muito feliz por ela, que tinha orgulho da Io, né? A Io falou que mesmo que elas brigassem, elas sempre seriam família. A Io se despede da Asuka, a Asuka diz até mais, elas se abraçaram, a Asuka beijou a Io na cabeça e foi embora com a sua maletinha, né? E aí depois ela ficou olhando a Io Sky ir embora. E assim, eu honestamente pensei que a Asuka ia voltar e ia estraçalhar a Io pelas costas, sabe? Pensei assim, não, é um adeus, mas a Asuka vai voltar. Mas não, ela tá indo embora mesmo, tá? Então a Asuka dá tchau. As notícias da gringa são de que ela está semi-aposentada, mas ninguém sabe definir o que é isso. Talvez ela se mantenha associada à WWE de alguma forma. Eu acredito que talvez como uma embaixadora, como uma técnica, de repente ela vai lá para Orlando e trabalha no Performance Center ajudando outras lutadoras. De repente ela trabalha como scout lá no Japão, trazendo lutadoras para os Estados Unidos. A gente tem o Tami Hayashi Shita, que saiu da Marigold, né? Era a principal estrela da Marigold, deixou a companhia, ninguém sabe para onde ela vai. Então eu já nem duvidaria que ela aparecesse na WWE, tá? E de repente a Asuka vai servir como ponte aí, trazendo lutadoras japonesas para a companhia. Mas é isso, tá? A Asuka deixa a companhia, o pessoal ficou chateado, falou, poxa, ela merecia uma luta na WrestleMania, um adeus na WrestleMania, mas eu acho que não estava planejado, eu acho que de repente na reestruturação do contrato da Asuka, a Asuka aceitou, vai ter esse papel reduzido, meio que se semi-aposentou, e aí ela teve esse tchau nesse Monday Night Raw. Tá? Eu particularmente não me incomodo não, assim, pelo menos ela teve um tchau, né? Ao contrário de outros lutadores que simplesmente receberam o bilhete azul e foram embora. Depois disso nós tivemos Paige e Brie Bella vindo para o ringue. A Brie Bella, ela fala que na semana passada a Raquel Rodrigues e a Roxane Perez chamaram elas para que elas fossem pro Raw. Elas estavam ali prontas para lutar e perguntaram o que o Judgment Day teriam a dizer. Bom, elas estavam dizendo que elas estavam prontas para lutar, mas assim, a ring attire não era de luta, né? Enfim, a Judgment Day veio, né? A Roxane Perez e a Raquel Rodrigues. E aí a Raquel fala, olha, na verdade a Roxane faz uma piada falando que elas estavam numa turnê de despedida, né, numa turnê vintage, por serem lutadoras da era antiga, criticando a idade das duas.
sendo que a Paige é 2 anos mais nova do que a Raquel Rodrigues, entendeu? Então, tipo assim, pô, tu vai chamar a Paige de velha, irmão? Pô, tu tá chamando sua parceira de velha também, né? Então, assim, achei muito engraçado isso. Todo mundo achou engraçado isso, mas sabe como é, né? Rios são hipócritas, então eles vão inventar essas coisas. Mas, enfim, a Roxane Perez, ela insulta a Brie por ter colocado o padrão tão baixo pra ela, e aí eu olhei e falei assim, pô, padrão baixo, Roxane? Pô, não usa um termo desse tipo não, né? Pelo amor de Deus, tu tem 1,35 m de altura. A Brie fala que queria que a Roxane brilhasse sozinha, mas ela tá sempre ali encostada no Judgment Day, né? E aí ela chega que provavelmente a mamãe de Roxane Perez estaria decepcionada. Para quem não pegou a referência, a Roxane Perez fala que a AJ Lee é a mamãe dela, né? A Raquel, ela fala que a Paige teria um outro escândalo na sua vida, e aí, para quem não sabe da história, podem pesquisar lá Paige Scandal no YouTube, na internet, vocês vão saber exatamente do que a gente tá falando. E aí ela diz que não há nada mais triste do que 2 fracassados agarrados a ouro que não merecem, né? 2 fracassadas, né? Falando da Paige e da Brie Bella. E aí, nisso, quando vai começar um entreveiro entre essas 4, a Liv Morgan aparece, né, do nada, e aplicou aí um Code Breaker na Paige, e depois a Roxane segurou ela, enquanto que a Raquel acertava ela com os stomps, né? As duas foram estraçalhadas, saíram para fora do ringue, e aí as 3, né, do Judgment Day fizeram essa pose em que a Roxane Perez e a Raquel Rodrigues seguraram o título de duplas, enquanto que a Liv Morgan segurou o campeonato mundial. Uma coisa precisa ser dita, a WWE está sem adversários para Liv Morgan, e isso me preocupa. Tá? Isso me preocupa extremamente. Eu não sei se eles vão seguir com uma história de uma traição aí do Judgment Day, tá? Mas até agora a Liv Morgan só tá posando com o título. A Stephanie Vaquer tá longe, tá fora. Todas as outras lutadoras que poderiam estar enfrentando a Liv Morgan no main event ou estão no cenário de duplas ou estão em outras situações, como por exemplo o Io Sky e Sol Ruka, né? Inclusive a Liv Morgan que enfrentou a Sol Ruka na sua primeira luta no Raw, e agora a Io Sky que enfrenta a Sol Ruka na segunda luta. Foi a terceira luta da noite, uma luta de 12 minutos que foi simplesmente espetacular. Foi a melhor luta da noite. A Io Sky, cara, sempre supra-sumo na luta. Mas o que foi a Sol Ruka nessa luta, meu amigo, foi um absurdo. Ela luta demais. Ela fez estrelinha na corda para mandar DDT. Ela fez springboard, corkscrew plancha. Ela fez açaí moonsault. Cara, a Sol Ruka, ela fez tudo quanto é variação de golpe aéreo possível e imaginável. E com uma qualidade extrema. No final da luta, a Sol Ruka, ela foi aplicar o Soul Snatcher. E a impressão que deu é que ela tinha boteado de novo. Mas não foi. Na verdade, a Io Sky, ela não caiu no Soul Snatcher, deu um passo para trás, e aí quando a Sol Ruka bate no chão, a Io Sky puxa ela na cruzeta e faz o pinfall para 3. Tá? Então a Io Sky acabou sendo mais esperta do que a Sol Ruka, venceu a luta, 12 minutos de luta, melhor luta da noite, e aí no final, é essa cena aqui que eu quero chamar a atenção para vocês. A Io Sky levantando a mão da Sol Ruka e a Sol Ruka sorrindo meio amarelo, tá? Um sorriso meio amarelado. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu acho que a gente pode estar vendo alguns sinaizinhos de um possível heel turn da Sol Ruka, tá? Um outro sinal, e que na verdade é um golpe, que é uma pose que ela costuma usar, mas ela costumava usar contra rios. E ela usou contra a Io. É aquela pose quando a adversária está caída no chão, ela sobe nas costas dela e finge que está surfando. Quando ela faz isso com uma Rio, faz sentido, ela está querendo sacanear com ela. Mas quando ela faz isso com uma face como a Io Sky, parece um taunt, entendeu? Parece aquela coisa típica vilanesca do cara querer se exibir. Então, assim, teve isso e depois teve uma outra interação das duas nos bastidores que a gente já vai falar sobre isso, que eu tô vendo uns sinaizinhos de uma possível Sol Ruka Rio. A gente vai ter que ver se eles vão fazer algo nesse sentido. Depois disso, a gente teve o Seth Rollins encontrando o Montez Ford e o Angelo Dawkins nos bastidores, né? O Street Profits estava sendo entrevistados, né? Foi confirmado que eles vão ter uma luta pelo título contra
a Division no Saturday Night Main Event, então é a segunda luta marcada para o Saturday Night Main Event. O Angelo Dawkins chega, ele fala que é por isso que eles trabalham, para conseguir essa oportunidade. O Seth Rollins chega para conversar com eles, para falar sobre como lidar com a Division. E aí o Montez Ford rechaça eles, fala, olha, tudo bem, você é um dos maiores da nossa geração, mas a gente não pode confiar em você e não precisa de você para ganhar o título de duplas. Mesmo que o Angelo Dawkins meio que chegou e falou assim, pô, cara, vamos ouvir o cara, entendeu? Então, primeiro, a gente vê o Montez Ford muito refratário ao Seth Rollins. Segundo, a gente viu o Angelo Dawkins e o Montez Ford batendo boca de novo, uma coisa que aconteceu bastante lá atrás, antes de eles se afastarem, muito provavelmente para o Montez Ford acompanhar a Bianca Belair na sua gravidez. E aí aqui nessa situação, parecendo que a WWE está querendo fazer uma nova stable para o Seth Rollins, para meio que enfrentar a Division. Vamos aguardar, eu tô gostando muito dessa interação. Primeiro, eu tô gostando muito do Street Profits no Raw. Eles são sensacionais no ringue e a persona deles também é muito boa. E vamos ver como é que vai ser essa interação com o Seth Rollins, né? Porque o Seth, tradicionalmente, ele sempre forma grupos ao seu redor para conseguir enfrentar essas batalhas. É característica dele. Depois disso, aí essa interação que eu falei pra vocês, ó. Aí o Sky apertando a mão da Sol, falando, olha, você vai ser o futuro dessa companhia, vai ser um prazer eu enfrentar você de novo, tal. E a Sol Luca com um sorriso amarelo, um negócio estranho. Eu fiquei olhando, eu falei, cara, eu não compro muito a Sol Luca não, viu? Eu tô achando que essa mulher vai tornar heel. Mas aí logo depois que tem esse aperto de mão e a Sol Luca sorrindo amarelo pra Io Sky, aparece a Becky Lynch. E aí a Becky Lynch chega, ri da cara da Sol Luca por ter perdido, e aí depois zoa que as luzes devem estar muito fortes, né? Meio que dando a entender que ela ficou cega pelas luzes porque olhou pra cima, né? Quando ela tomou o pinfall. E a Sol Luca com essa cara. Não se surpreendam, tá? Não, vou cantar pedra aqui, tá? Depois vocês podem cortar e me cobrar lá na frente. Da Becky Lynch se tornar mentora da Sol Luca. Não se surpreendam. Ah, mas tiozão, a Sol vai fazer feud com a Becky. Pode ser, é uma possibilidade. Mas se eles resolverem tornar a Sol Luca heel, pode ser com a Becky Lynch como sua mentora, tá? Pode ser que eu esteja viajando, mas o bom da gente ter um canal é que a gente pode viajar e debater as nossas teorias aqui. Depois disso, a gente teve o Open Challenge do Obafemi. O Obafemi vem pro ringue para poder enfrentar alguém que queira bater de frente com ele. E aí o Adam Pearce chega e fala, cara, o Obafemi, desculpa, ninguém do vestiário quer enfrentar você. Não, o Obafemi Open Challenge tá cancelado essa noite. Aí o Obafemi chegou e falou, não aceito isso. Ele vai nos bastidores e encontra os Los Garza, que tinham aparecido anteriormente no show, e tinham falado que eles estavam em busca de oportunidade no Raw. Cara, tá acontecendo o draft, tá tendo rearranjo dos lutadores do Raw e do SmackDown e a gente nem tá vendo, tá? Eles estão mexendo, ignoraram com essa história de draft e vão mexer nos rosters independente disso. E aí, o Bafemi arrastou os Los Garza pro ringue, meu irmão. Botou os dois no ringue e enfrentou os dois vestidos de social, meu irmão. O juiz tocou o sino, o Bafemi estraçalhou os dois em 1 minuto. E aí, mandou o Fall from Grace no coitado do Burton pra 3. Primeiro, assim, eu fico com pena dos Los Garza, eles são excelentes lutadores, tá? A WWE não consegue utilizar os caras. Talvez fosse melhor que eles fossem lá pra AAA e lutar pelo título de duplas lá. Mas, cara, a cena do Obafemi indo nos bastidores e catando os dois a laço pra vir pro ringue foi muito bom. É a história do monstro enfrentando 2 lutadores, 3 lutadores. Só que no caso do Ryback, ele, por exemplo, eu vou citar o Ryback, né? Ele falava assim, feed me two. Aí a WWE colocava 2 lutadores locais no ringue. Aí ele derrotava os 2 lutadores locais, aí ele foi, feed me three. E aí depois no mais um show ele enfrentou 3 lutadores locais, derrotou eles, e aí começou a história do Feed Me More, né? Me dê mais alimento. No caso do Obafemi, cara, nem isso. O Obafemi tá indo catar a laço o lutador nos bastidores. Cara, vai ser brilhante se eles fizerem isso, assim, tipo, é hora da luta do Obafemi. O Obafemi vai chegar nos bastidores, vai catar alguém
pelo cabelo, vai vir arrastando e o cara se debatendo, não quero, não quero. E o Bafemi vem e traz o cara, um coitado, arrastado pro ringue e estraçalha ele no ringue. Seria muito, muito engraçado, tá? Vamos ver como é que a WWE vai continuar essa história, se eles vão continuar com essa história do Bafemi catando o pessoal a laço nos bastidores, ou se eles vão arranjar oponentes à Vera. O fato é que, pelo menos, esse squash dessa semana foi mais divertido do que os outros, porque teve essa adição aí do Bafemi arrastando o pessoal. Depois disso, a gente teve uma luta entre o Dominic Mysterio e o El Grande Americano Original pelo título Mega Campeonato da AAA. E da onde que surgiu essa luta, né? Já que o Dominic nunca defende esse título, né? Bom, essa luta foi marcada mais cedo. O El Grande Americano Original tava com os Creed Brothers, que na verdade não são os Creed Brothers, né? O Bruto e o Julio, conversando com o Adam Pearce. Nisso chega o Dominic com a Liv Morgan, perguntando se o Adam Pearce tinha algo para ele fazer. E aí o El Grande Americano Original fala que isso aqui era um negócio sério de luta, né? E sacaneando o Dom, né? Falando que ele era um lutador. O Dom diz que o El Grande não era um verdadeiro lutador. E aí o Adam fala pro Dom, então, já que você tá aí reclamando, parece que vocês querem brigar, defende o mega campeonato da AAA contra o El Grande Americano Original. E aí, na hora, por um segundo eu cheguei a pensar assim, pô, será que eles vão fazer o crime para que o El Grande Americano Original enfrente o El Grande Americano no Noche de los Grandes, numa luta máscara contra máscara e pelo título da AAA? Seria interessante. Mas aí depois eu lembrei que o El Grande Americano 2 já tem uma luta pelo título marcada, não tem data marcada, mas ele conquistou o direito por ter vencido o Rey de Reyes, que foi um torneio que teve mais cedo durante o ano. Então, assim, na hora eu percebi que não ia rolar, né? Antes da luta teve um outro detalhe. O Dominic Mysterio estava vindo pro ringue com o JD McDonough, e aí o Finn Balor atacou o JD, jogou ele umas caixas assim na lateral, e umas caixas de equipamentos, e disse que o Dom parece que teria que defender o título sozinho. E aí, na verdade, foi isso que aconteceu, mas não foi, porque foi uma luta boa, foi uma luta de 11 minutos, tá? Na verdade, 9 minutos, foi uma luta de 9 minutos, mas que o El Grande Americano Original chamou o Bruto e o Julio, enquanto que o Bravo e o Raio e o El Grande Americano 2 vieram atrapalhar a vida do El Grande Americano, né, original. Então teve um salseiro de lutador lá, o Bravo e o Raio se envolveram com o Bruto e o Julio, e aí eles se engalfinharam lá para um canto. Depois, o El Grande Americano 2 foi tentar atacar o El Grande Americano original no ringue. O Grande Americano original tentou arrancar a máscara do Grande 2. E aí o Dominic aproveitou, fez o 619, depois mandou o Frog Splash para 3. Então, vitória do Chico Moedas, Dominic Mysterio. Uma luta de 9 minutos que eu vou dar 3 estrelas. Eu achei que faltou um pouquinho de fluidez na luta. Eu já comentei isso aqui outras vezes, eu vou comentar de novo. O Dominic é um ótimo lutador, mas ele se nerfou demais para poder ser um bom vilão e não ser aplaudido pelo público. Porque ele estava sendo muito aplaudido, né? Porque ele estava usando o moveset do Eric Guerreiro e tudo mais. Ele tirou tudo isso para que o público não aplauda ele. Porque não é isso que ele quer ser vilão, ele quer ser vaiado, tá? Então, acaba que as lutas dele não são boas. Mas a gente sabe que ele é melhor do que isso, porque a gente já viu ele lutando bem no passado, né? Então é importante a gente ressaltar. De qualquer forma, 9 minutos, 3 estrelas, foi uma boa luta. Depois disso, o Austin Theory e o Logan Paul foram sair da arena. E aí teve uma cena interessante, porque quando eles estavam saindo da arena, eis que apareceu dentro do carro a Maxine Dupri. A câmera mostrou rapidamente, assim, né? Virou a câmera, mostrou a Maxine Dupri dentro do carro com o Austin Theory e depois voltou, né? Basicamente, o Paul reclamou da música do Joe Hendry, né? E aí entrou no carro, o Austin Theory tentou acalmar ele, a Jackie Redman tentou falar com ele, o Austin Theory não queria, mas a gente vê, né? A câmera move e a gente vê a Maxine dentro do carro. Claramente, esse segmento todo foi só para mostrar a Maxine Dupri dentro do carro. E aí a pergunta que a gente se faz é, a Maxine Dupri está na Division? Né? Como é que tá essa relação? A gente não sabe, a gente só tá vendo esses flashes, né? Se vai continuar com essa história ou se a Maxine vai acabar sendo mandada embora, a gente não sabe. Vamos aguardar para ver se eles vão aproveitar alguma coisa com isso aí para frente. E aí, por fim, a gente vai falar de toda a história dos samoanos, né? O pessoal que tinha gente que tava dropando o show no final,
né? Por conta do pessoal tá chateado com o fato de que todo show, né, inclusive do Raw e do SmackDown, os dois shows estão terminando com os dramas dos samoanos. E realmente está começando a encher o saco, né? A gente tem que ser honesto. Enfim, nós falamos do segmento inicial em que o Roman Reigns falou que o Jacob teria que reconhecer ele, né? Lembrando que o Adam Pearce ele chega a ameaçar de demitir o Jacob, mas aí o Roman até se pergunta assim, pô, mas quem foi que autorizou a entrada dele, né, na companhia? Provando que na verdade não foi ele que autorizou, né, teoricamente, né. Ele falou pro Jacob algumas semanas atrás que ele autorizou a entrada do Jacob na companhia, mas na verdade ele confessou agora que não foi, né. Enfim, depois disso, num outro segmento, o Roman tá no vestiário, o Jimmy Uso chega, ele fala que o Jay tá esperando o Jacob. O Jimmy fala que acha que o Roman deveria seguir em frente e deixar a situação como está, mas o Roman disse que precisava ter ordem no locker room, nos vestiários. E aí o Roman diz que o Jacob precisava reconhecê-lo, porque essa tinha sido a aposta. Lá atrás, quando o Roman aceita a luta contra o Jacob, ele fala, olha, se eu ganhar, você tem que me reconhecer. E o Jacob aceitou, né? Passou uma semana e ele aceitou essa proposta. Então, já que ele perdeu, ele deveria reconhecer o Roman. O Jimmy fala que ele não confia no Jacob. O Roman fala que se o Jacob não o reconhecer, então ele estará demitido. Ele fala, ele estará fora daqui. E aí o Jimmy vai procurar o Jay para conversar com ele. Ele encontra o Jay no estacionamento, mais uma parte lá mais para frente do show. O Jimmy fala que o OTC estava um pouco delirante e que a família deles pode ser estressante. Mas aí o Jay fala que a família é o motivo deles estarem ali, por isso que ele ia falar com o Jacob. Né? O Jimmy deseja boa sorte e o Jay fica esperando o Jacob Fatu entrar. E aí o que vai acontecer mais pra frente do show, justamente depois que o Roman e o Jimmy entram no ringue, quando o Roman, logo depois que ele pede pra cidade de Knoxville, que aliás, olha, pelo amor de Deus, deixa eu até trocar o óculos, tá? Porque olha, vocês sabem, né, que pra eu virar Rio, a gente tem que botar o óculos escuro, né? Eu vou falar uma coisa pra vocês, mas que plateia chulé de Knoxville em Tennessee. Que plateia horrorosa, medonha, horrível, modorrenta, chata, não vibrou pra nada. Que plateia lixo essa plateia de Knoxville. Plateia horrível, não vibrou pra nada no show, quase não vibrou. Nada, zero, não saíam da cadeira, horrível, que nunca mais voltem para essa cidade medonha, tá? Enfim, quando isso aconteceu, o Roman pediu para a plateia de Knoxville reconhecê-lo, apareceu uma imagem do Jacob entrando na arena e eles até fizeram um split screen, mostraram a reação do Roman no ringue e mostraram o Jacob vindo e simplesmente ignorando tudo o que o Jay estava falando com ele, né? O Jay tentando botar bom senso na cabeça dele. Quando ele tava pra entrar no Gorilla Position, o Jay se coloca na frente do Jacob, o Jacob estraçalha o Jay, e aí ele entra na arena. O Jimmy tenta interromper o caminho do Jacob na direção do Roman, não consegue, acaba apanhando. O Jacob entra no ringue e os dois saem na briga, o Jacob e o Roman. Nessa confusão, o Roman pega uma cadeira, começa a estraçalhar o Jacob, mas o Jacob ele consegue reverter, dá um super kick e por diversas vezes ele vai mandando o Tongan Death Grip. Ele consegue estraçalhar o Roman dentro do ringue, ele pega o cinturão, tá? Depois ele vai até para fora do ringue e manda um Shield Bomb, né, no Roman Reigns. Ele manda o Shield Bomb no Roman Reigns, que é o Power Bomb na mesa dos comentaristas, a mesa implodiu. E aí o Jacob faz essa porcaria aí, meu Deus do céu, espero que tenha um passado desinfetante que não seja IP nesse cinturão, que meu Deus do céu, o cara lambeu o cinturão. Vala-me Deus, sabe-se lá quem meteu a mão nesse negócio aí. Depois, quando a gente parecia que o show tava terminando, né, as letrinhas tinham subido, e o Jacob tava indo pela rampa, ele resolve voltar. Ele resolve voltar porque ele vê que o Roman está sendo levantado pelo Jimmy e pelo Jay, só que a gente não vê isso nas transmissões. Ele volta, sai correndo e manda um spear medonho para cima dos três, estraçalhando os três na barricada. E a barricada implode para a alegria do Samuel lá do Wrestling para Todos, que no bingo ele sempre coloca
que pelo menos 2 barricadas serão estraçalhadas durante o mês. Tá? Então, pelo menos uma aqui foi para o espaço. Samuel, espero que você tenha apostado aí nas barricadas. Bom, com isso o show terminou. E assim, o show ele foi curioso, teve algumas coisas interessantes, porém a impressão que a gente teve é que foi um show de meio de caminho. Né? Você teve algumas histórias que começaram na semana passada, aí teve o Backlash, e aí um show que deveria ser para fazer novas histórias mais para frente, na verdade seguiram com as histórias do Backlash. E aí ficou um show meio repetitivo, sem contar o main event, que foi praticamente a mesma coisa de outras semanas. A única diferença foi que dessa vez o Jacob Fatu estraçalhou com a Bloodline inteira na barricada, que foi uma cena muito impressionante de ver. Com isso, apesar da gente ter tido um show com uma luta 4 estrelas e 2 lutas acima de 3 estrelas, 3 lutas acima de 3 estrelas, eu vou dar nota 7 pro show. Eu acho que acabou ficando um show na média. Né? Poderia ter sido um show melhor? Poderia. Eu acho que o show de hoje, de ontem, foi muito bom de ringue, mas faltou as histórias. Tá? Então vamos aguardar para ver o que a WWE vai fazer. Né? Nós temos mais 2 semanas até o Saturday Night Main Event. Eu acredito que o Saturday Night Main Event vai ser um show primariamente do Raw, enquanto que o Clash in Italy deve ser um show primariamente do SmackDown. Tanto é que o título do SmackDown, que é o título do Cody Rhodes, provavelmente vai ser defendido contra o Gunther no Clash in Italy. Então, eu acho que eles vão fazer a divisão dessa forma. O Raw vai pegar o Saturday Night Main Event e o SmackDown vai pegar o Clash in Italy. Vamos aguardar para ver se isso vai se cumprir. Se for isso, a WWE tem mais um show só do Monday Night Raw. Aliás, tem 2, né? Tem 2 shows do Monday Night Raw para poder fazer as storylines para o... Na verdade é um só mesmo, é semana que vem, né? O tiozão tá maluco. Um show só para poder fazer as histórias pro Saturday Night Main Event. Vamos ver o que eles vão aprontar aí. Já temos 2 lutas confirmadas, vamos ver se eles botam pelo menos mais 2 aí pra gente ter um showzinho de 4 lutas daqui a 2 sábados, beleza? Bom, não deixem de colocar os comentários aqui embaixo se vocês quiserem aparecer no Sincerão da Galera. Lembrando, né, vocês já sabem, um comentário por tópico, 2 a 3 frases, eu vou pegar os melhores comentários e vou botar no vídeo. Quanto mais rápido vocês fizerem isso, mais fácil fica a minha vida para que eu possa preparar o vídeo mais cedo e assim o tiozão possa descansar, tá bom? Muito obrigado por tudo. Não deixem de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal. Em especial, se inscreva no canal, falta muito pouquinho para a gente chegar a 13 mil inscritos. E deixe o seu like nesse vídeo para fazer o algoritmo do YouTube divulgá-lo para mais pessoas, beleza? Muito obrigado por tudo. Vou deixar uns vídeos aqui na tela para vocês assistirem. Não deixem de assistir, porque tempo de visualização faz o YouTube divulgar a gente. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.